Olá, pessoal. Primeiro, eu gostaria de me desculpar pela demora, né, que eu levei para poder fazer esse vídeo. E eu confesso que, sim, um dos vídeos mais difíceis que eu já fiz. Porque eu recebi um pedido, né, de uma das alunas do Instituto, né, do CAESM, para poder pensar e ajudar elas a estruturarem, né, o por onde começar na clínica, né, com crianças e adolescentes, assim, pensando em principais livros, né, e a minha ideia era fazer um top 10, né, pensando em livros e recursos, por onde a gente começar. Em recursos, eu confesso que eu consegui mais ou menos. Em livro, eu passei um pouquinho, então desculpem, né? Mas é, eu fui e tem muita coisa, mas eu confesso que eu fiz um compilado mesmo. Tem muito mais material, mas assim, eu fui tentando ser bem honesta, né? E ponderando muito em custo-benefício, em preço, porque alguns livros são mais caros, né? Mais compensam mesmo o investimento. Então, assim, demorei, mas eu vou tentando trazer aí para vocês, né, minhas percepções, e aí eu vou começar pelo que foi relativamente mais fácil, que são os recursos. Vamos lá. Eu separei um, dois, três, quatro, cinco. Separei cinco recursos, sendo ele um jogo e quatro baralhos, e vou trazer para vocês. O primeiro é o Pontos Fracos, e ele trabalha distorção cognitiva e acho muito, 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 muito importante, principalmente com adolescentes, essa perspectiva, né, de ajudar a gente a identificar para a gente poder conseguir reestruturar. Então, é um material que eu acho muito interessante como ele foi elaborado, os questionamentos, é um dos que eu utilizo, assim, basicamente em todas as sessões, então ele me acompanha bastante. Depois, eu escolhi o baralho de regulação e proficiência emocional. É, esse daqui, até para quem atende também adultos, eu acho ele maravilhoso, porque é uma questão, né, que eu acabo trazendo para vocês nas aulas. Quando a gente atende adulto, a gente também precisa conversar com essa infância, né? A gente também precisa conversar com essa criança, com esse adolescente que não aprendeu estratégias de regulação emocional eficientes, que tem várias distorções e várias problemáticas em relação às suas emoções, principalmente, né, em conseguir aceitar e compreender a função das emoções desagradáveis. Então, recomendo muito o baralho de regulação e proficiência, ele está sempre por aqui. Depois, o baralho infantil de esquemas. Esse daqui, eu confesso, né, que ele faz parte desse início, mas que é uma puxadinha de brasa para minha sardinha, porque, como vocês sabem, eu amo muito terapia do esquema. E eu acho que pensando, né, nessa perspectiva de conseguir compreender essas necessidades emocionais e supri-las, ele é sensacional, assim. Mas eu preciso ser honesta de dizer que eu coloquei ele aqui porque ele foi fundamental para a minha prática. Talvez não faça sentido na sua se você não tem esse amor por terapia do esquema, mas eu não podia deixar ele de fora porque eu amo até e é uma perspectiva, né, teórica que me atravessa demais, que faz muito parte dos meus atendimentos, da minha história, da minha construção profissional. Então, precisei incluir ele aqui por conta disso, para poder honrar também um pouquinho esse caminho, né? Porque sem a perspectiva da TE, eu jamais seria a terapeuta que eu sou hoje. Então, ele está aqui, né, por conta dessa construção. Depois a gente vai para baralho de treinamento de paz, e esse daqui junto com o baralho de regulação emocional, eu acho que se fosse assim uma duplinha, sabe, de recursos por onde começar, seriam esses dois, porque aqui a gente consegue, né, com o baralho de treinamento de paz, pensar nessa perspectiva, né, de colaboração que a gente precisa ter desses pais para que a clínica funcione. A gente consegue estabelecer essa relação bem interessante e bem importante, né, nesses nossos atravessamentos, né, dos atendimentos. Ajuda muito a gente a pensar e a diminuir também esses conflitos do cotidiano. Então, o baralho de treinamento de paz
É fantástico. E um que, assim, gente, se tem um recurso que esse eu uso muito, 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 muito mesmo. Eu tô até pensando, estava avaliando aqui de comprar outro um pouquinho mais para o final desse ano, porque as cartinhas do meu elas já estão começando a ficar muito desgastadas, que é o baralho da ansiedade, que ele ajuda a gente a identificar, né, tanto as situações que têm esse viés mais ansiogênico, quanto os sintomas. E ansiedade, acho que disparado, pelo menos na minha experiência clínica, é o transtorno que mais aparece. Então, em termos de recurso, recapitulando, pontos fracos, o baralho de regulação e proficiência emocional, o baralho de infantil de esquemas e o de ansiedade para a gente poder seguir aí. Acho que eu começaria investindo neles, porque a parte deles dá para poder se fazer muita coisa. E lembre-se sempre, principalmente no baralho de regulação emocional, independente do transtorno que a gente atenda e que a gente trabalhe, a gente vai trabalhar regulação emocional. Regulação emocional é ponto assim crucial e fundamental na clínica. Então, essas aqui são minhas dicas de recursos. Agora eu vou dar um pause aqui rapidinho, vocês quase nem vão sentir, porque eu preciso agora organizar os livros, que assim, livro tem bastante coisa. Eu não sei se vocês estão vendo, mas tem uma sombra aqui, que é a pilha dos livros, né? E aí vamos lá. Para poder fazer essa parte dos livros, para mim foi muito, 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 muito complicado, porque eu parei de contar em 50 livros sobre literatura, né, de TCC para crianças e adolescentes, né, sobre desenvolvimento humano, e eu selecionei 14, se eu não me engano, para poder falar com vocês. Eu sei que é muito, né, mas que são livros que eu considero assim, que depois da leitura, né, depois de conseguir se apropriar do conteúdo, vocês vão estar, assim, sabe, seguros. E aí eu fui pensando, né, como teve essa questão de ter lido bastante material, eu fui pensando e fazendo essa eliminação de assim, esse daqui é bom, mas tem um conteúdo similar com aquele outro, esse daqui não valeu tanto, né, pela questão do custo-benefício. Então, os que eu escolhi são os que eu gosto realmente, assim, sabe? São os que eu revisito, os que eu indico com mais frequência. Então, foi difícil, mas eu tentei trazer um conteúdo assim bem honesto, tá bom? Então vamos lá. Livro de desenvolvimento infantil e desenvolvimento humano, a gente tem vários, mas o meu favorito é esse aqui. É O Mundo da Criança. Esse, para mim, assim, é maravilhoso. É um que, dos que eu tenho, né? Os que eu mais revisito, que eu vou tentando manter essa releitura, né, com uma frequência maior. Intervenção de Pais, né, na Clínica Infantil, que é um livro que ajuda muito a gente a pensar em orientação de pais, porque é aquela perspectiva que eu trago para vocês. A gente precisa ter essa troca com esses cuidadores, a gente precisa estabelecer essa relação. Então, para mim, é fundamental a gente conseguir pensar nisso, e às vezes isso não vem de um jeito tão espontâneo, né? Quem já foi meu aluno, ou quem vai ser e está me conhecendo aqui só pelo YouTube, eu sempre conto, né, que eu era muito resistente quando eu comecei a trabalhar na clínica, porque eu tinha muita dificuldade de trabalhar com esses pais, né? Eu tinha muitas crenças disfuncionais sobre como que seria essa relação, sobre essa problemática, e o que me ajudou muito a conseguir estruturar, a conseguir me sentir segura, a conseguir pensar em estratégias de como estabelecer essa relação de uma maneira eficaz, foi a literatura, né? Tem muito essa coisa da prática, mas a literatura me ajudou a estruturar, a enxergar essas situações, problemas, a pensar nesses possíveis desafios. Então, esse é um livro que eu gosto bastante, que eu recomendo quase em todas as aulas que eu já dei, então ele está aí nesse patamar. Darwin para terapeutas entra naquele combinho, né, do que eu estava falando do baralho de regulação e proficiência emocional. Gente, emoção é nosso principal instrumento de trabalho. E aí, independente se a gente está trabalhando com criança, com adolescente, com idoso, com adulto, a gente precisa conseguir compreender. E esse livro é fantástico.
e eu já contei, né, também em outros momentos, que quando eu terminei de ler esse livro, eu mandei uma mensagem para o Renato Caminha, que é o autor, e assim, eu queria demais ter lido esse livro na minha graduação, porque ele é aquele tipo de livro que a gente lê e a cabeça faz poft, sabe? Assim, a gente muda a nossa perspectiva, a gente vivencia e repensa e vai tendo insight. Então, ele é um livro, assim, apesar de ser fininho, ó, porque ele é um dedinho, assim, mas ele é um livro com conteúdo incrível. Então, ele eu recomendo muito. É um livro que você lê em um final de semana, assim, brincando, porque a leitura é fácil, é gostoso demais de ler ele, e ele traz pra gente, assim, um conteúdo maravilhoso. Eu sou muito fã desse livro. Depois, a gente vai para esse daqui, só que esse eu acho que está esgotado, que ele é da Sinopse também, e é o Sessões de Psicoterapia com Crianças e Adolescentes, Erros e Acertos. E ele ajuda a gente a pensar, né, em possíveis situações de problemas, a conseguir estruturar, né, trazer essa perspectiva de estrutura de sessão. Ele foi um livro muito gostoso, muito importante no meu início, e tenho um carinho mesmo, assim, sabe? Muito especial por ele, porque ele foi um livro muito importante nos meus primeiros anos ali de formada, nos meus primeiros atendimentos. Então, ele é um livro, assim, bem legal, mas eu acho que ele está esgotado. E aí vocês vejam no site da editora, tá bom? Que eu não consigo trazer todas essas informações aqui, se está disponível, se não está. Mas digo isso porque uma amiga recentemente me pediu emprestado, que ela falou, né, que estava tentando comprar e que estava esgotado e tal. E aí eu não sei se voltou, né, se foi esgotado ali por um período mais curtinho, mas a última notícia que eu tinha tido era que ele estava esgotado, mas é um livro maravilhoso. Esse daqui já é o oposto, né? Esse daqui é um patacão de livro. Mas que delícia de livro. Que delícia. Esse daqui foi um que, assim, ele foi um livro mais caro, né? Até a conta, né? Ó, o tanto de conteúdo que tem, mas que valeu cada centavo. Foi um livro, assim, que sabor, sabe? É um livro que é a prática clínica, né? Da infância e na adolescência, que ele tem vários autores importantes, sabe? É uma leitura bem densa, porque é bem grande, mas com vários pontos assim a serem pensados. Depois a gente tem o Terapia Cognitiva com Crianças e Adolescentes, aportes técnicos. Esse daqui já é um livro mais voltado para as técnicas mesmo, sabe? E aí, assim, esse livro é muito delicinha, porque ele traz, né, todas as técnicas e a explicação, né, o como a gente coloca isso em prática, o porquê. E uma das coisas que eu costumo trazer para vocês é a técnica, e aí, meus alunos, vamos lembrar do que a gente sempre fala nas nossas aulas. Não adianta eu ter uma técnica brilhante se eu não consigo entender, estruturar bem esse caso, entender o que que eu faço com isso, né? Porque eu posso ter uma técnica incrível, não sei aplicar, não é eficiente para aquele caso. Então a gente precisa, e aí como que a gente vai saber se é eficiente ou não, se dá para a gente poder adaptar, se a partir disso dá para a gente poder trabalhar um outro aspecto, é a gente entendendo o fundamento. E aí esses livros eu acho que são muito bons para isso. Esse daqui Os Bons Pensamentos e Bons Sentimentos, o que eu tinha, né, em PDF na época da graduação, ó, ápice revelando a idade já. Era o antigo, e eu tinha em PDF só. Esse daqui eu tenho o físico, que é o relançamento, né? Que já tem, eu acho que já deve ter uns dois anos que ele relançou. E maravilhoso, né, gente? Ele traz a essência assim, da TCC com esse olhar, né, de uma linguagem mais adaptada para crianças e adolescentes, mas mantendo todo o fundamento da TCC ali por trás, né, toda a estrutura mesmo da sessão. Então, recomendo pra caramba. Um outro, que é assim, leiturinha obrigatória, técnicas de terapia cognitiva para crianças e adolescentes. Outro que é técnica, mas também voltado para esse ponto, né, para esse ponto de estrutura, né, de entender o fundamento mesmo da técnica. Esse outro aqui
que é o Ensino de Habilidades Básicas para Pessoas com Autismo. É um livro que eu decidi incluir aqui, porque apesar, né, de não necessariamente a gente trabalhar com essa demanda, porque geralmente quem trabalha com autismo vai se especializar, né, vai fazer um curso de ABA, de Denver, enfim, mas eu acho interessante trazer essa visão, até mesmo porque olhar para essa perspectiva, né, de ensino de habilidades básicas ajuda também a gente a desenvolver um raciocínio muito legal e muito importante quando a gente quer trabalhar com crianças menores também, porque traz a questão do condicionamento, né, da gente entender reforço, então é uma leiturinha aí que eu acho importante de incluir também. A prática da psicologia na escola, e aí introduz, né, a terapia cognitivo-comportamental. Por que que eu trouxe esse? Porque ele é um livro que vai falar, né, mais dessa relação mesmo com a escola, e quando a gente trabalha com crianças e adolescentes, a gente vai trabalhar em muitos dos casos com essa escola também. Né? A gente vai precisar pensar em estratégia de intervenção e fazer visita escolar e ajudar a pensar nessas mediações. Então, ter um livro que fale sobre esse ponto é muito, 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 muito importante, porque ajuda a gente a pensar quando a gente está lá estruturando as intervenções, o que que a gente pode fazer, ajuda a gente a pensar nesse diálogo com a escola. Então, recomendo ele aqui para vocês. Esse daqui é um delicinha também, que é o Terapia Cognitivo Comportamental em Grupo para Crianças e Adolescentes. Necessariamente a gente vai trabalhar em grupo? Não, mas por que que eu trouxe ele? Porque ele tem uma visão bem legal de algumas dinâmicas, de algumas interações, que aí dá para a gente poder pensar também nessa proposta com a escola, dá para a gente poder pensar, né, nessas dinâmicas maiores mesmo do funcionamento da clínica, né? Porque às vezes a gente vai precisar, como eu trouxe o exemplo da intervenção, né, com a escola, fazer esse diálogo, né? Pensar nessas estratégias um pouco mais amplas. Então, essas perspectivas acabam auxiliando muito a gente. Esse daqui, eu confesso que é um xodozão, assim, xodozão, que é o terapia cognitivo comportamental para adolescentes, uma perspectiva, né, transdiagnóstica e desenvolvimental. Por que que ele é um xodozão? Vocês viram tanto de material que a gente teve falando, né, de TCC, e a grande maioria desses materiais vai trazer um olhar muito grande para a infância e pouco para a adolescência. Né? A gente tem ainda uma carência muito grande de materiais, recursos também voltados para a adolescência. E aí, quando a gente se depara, quando eu me deparei com ele, eu achei maravilhoso, porque eu amo atender adolescentes. Né? Eles são dinâmicos, são desafiadores pra caramba, né? Porque eles trazem temas ali bem mais vezes mais difíceis do que atender crianças, mas é um livro assim que foi uma delícia. Eu lembro, eu consigo lembrar da minha felicidade lendo quando ele chegou e de ficar tipo, ai, finalmente, sabe? Tipo, quase referência aí, né, de Senhor dos Anéis, mas Precious assim, tipo, super feliz, porque o conteúdo dele é maravilhoso. Aí agora eu deixei, por último, dois patacões imensos, imensos, pesadíssimos, mas que são reuniões assim maravilhosas, né? Que é, olha isso, vocês verem o tamanho, que é esse daqui, que é Técnicas em Terapia Cognitivo-Comportamental com Crianças e Adolescentes. Aí ele vai trazer uma intervenção, né, individual e em grupo, e ele é grandão. Então, técnica, muito. Aqui, ó, para dar e vender, ele tem. Então, é um livro muito legal nesse sentido. E, por último, A Psiquiatria da Infância e da Adolescência. Por que que eu escolhi ele? Para a gente conseguir pensar em diagnóstico, principalmente diagnóstico diferencial. Então, assim, galera, trouxe mais conteúdo, mais indicações do que a minha ideia inicial, mas espero auxiliar vocês. E aí, uma dica que eu sempre dou, né, e que eu sempre falo com vocês nas nossas aulas, não se afobe, não, que nada é para já. E aí, compartilhando coisas que eu já fiz. Eu já tentei, já me organizei de por mês vou comprar um livro. Vou pensar ali em um recurso. E aí, em termos de recursos, por que que eu acabo sempre estimulando mais livros do que recursos? Vocês vão lembrar de mim nas aulas.
da minha vozinha lá na cabecinha de vocês. Porque quando a gente entende bem a teoria, eu consigo adaptar. E quando eu já tenho um recurso ali pronto, engessado, meu paciente pode não engajar. Ele pode não gostar, ele pode não ir com a cara, ele pode não querer fazer aquele joguinho. E aí, quando a gente pensa, né, em se apropriar de um jeito mais técnico, eu consigo, no momento da prática, fazer essa adaptação com a subjetividade do meu paciente. Então, eu consigo pensar, o Joãozinho vai se adaptar melhor se eu fizer desse jeito. O Filipinho vai se adaptar melhor se eu fizer desse outro jeito. Mas a gente vai chegar no mesmo lugar porque o fundamento teórico está ali, está embasando. Então, eu recomendo muito mais, né, a nossa aquisição e as nossas tentativas de trazer esse lugar, né, da teoria, e aí a gente vai montando junto com os nossos pacientes, e aí a gente tem o Canva, a gente tem o bom e velho caneta e folha A4 para a gente poder construir. Então, espero que vocês tenham gostado. Desculpa pela demora, tá bom? Mas, assim, gente, foi muito difícil. Muito difícil mesmo. Porque, assim, se eu pudesse, eu trazia todos, né? Porque eu acho que todos são importantes, né? Todas as leituras ali, elas são agregadoras, elas ajudam a gente a ter insights, mas eu tentei reunir, assim, os que eu acho mais fundamentalzão e trazendo essa perspectiva do porquê. Então, espero que vocês tenham gostado e um beijo, tá bom? Se você é meu aluno, até a próxima aula. Se você não é, até breve aí pela vida. Espero que eu tenha conseguido esclarecer vocês e beijão, meus amores.